Salve, minha gente! Sejam bem-vindos a mais um Bíblia para Preguiçosos. Aqui comigo, Eric Camacho. Eu peço a você que assista esse vídeo até o final, deixe o seu like aqui embaixo, ó. Clica assim, ó, inscrever-se. Ativa o sininho, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais e no final eu vou dar uma dica do que você pode comentar no vídeo de hoje. Vamos à leitura. Juízes, capítulo 20. Todos os israelitas, desde Dan até Bersabéia, incluindo o território de Galaade, foram com um só homem e se reuniram em assembleia diante de Javé em Masfa. Os chefes do povo e todas as tribos de Israel participaram da assembleia do povo de Deus. Eram 400.000 guerreiros armados de espada. Os benjaminitas ficaram sabendo que os israelitas tinham ido a Masfa. Então os israelitas disseram: expliquem como é que esse crime foi cometido. O levita, marido da mulher que tinha sido morta, declarou: minha mulher e eu chegamos a Gabaá de Benjamim para passar a noite. Os moradores de Gabaá se levantaram contra mim e durante a noite cercaram a casa onde eu estava. Eles queriam me matar e violentaram minha concubina, que acabou morrendo. Então peguei minha concubina, cortei-a em pedaços e os mandei por toda a herança de Israel, porque haviam cometido um crime infame em Israel. Vocês todos são israelitas. Conversem e tomem uma decisão. Todo o povo se levantou como um só homem, dizendo: ninguém de nós voltará para a sua tenda ou para casa. Vamos fazer o seguinte contra Gabaá. Vamos sortear os que deverão atacá-la. De todas as tribos de Israel, tomaremos 10 homens de cada 100, 100 de cada 1.000 e 1.000 de cada 10.000. Eles se encarregarão dos mantimentos para o povo, para que o povo, chegando a Gabaá de Benjamim, trate a cidade de acordo com a infâmia que ela cometeu em Israel. Desse modo, todos os israelitas se reuniram como um só homem contra a cidade. Então, as tribos israelitas mandaram mensageiros para toda a tribo de Benjamim, dizendo: que crime é esse que foi cometido entre vocês? Entreguem esses bandidos que estão em Gabaá, para que os executemos e eliminemos o mal do meio de Israel. Os benjaminitas, porém, não deram ouvidos a seus irmãos israelitas. Foram de suas cidades e se reuniram em Gabaá para guerrear contra os israelitas. Nesse dia, os benjaminitas vindos das diversas cidades se alistaram. Era cerca de 26.000 homens armados de espada, sem contar os habitantes de Gabaá. Nesse exército se alistaram 700 homens escolhidos canhotos, capazes de acertar com a funda um fio de cabelo, sem errar. Os homens de Israel também se alistaram, sem incluir Benjamim. Eram 400.000 homens armados de espada e preparados para a guerra. Foram a Betel e consultaram a Deus. Quem de nós irá em primeiro lugar para guerrear contra os benjaminitas? O Senhor respondeu: Judá. Os israelitas madrugaram, acamparam diante de Gabaá e saíram para combater Benjamim, colocando-se em ordem de batalha diante de Gabaá. Mas os benjaminitas saíram de Gabaá e nesse dia massacraram 22.000 israelitas. Os israelitas voltaram a Betel para chorar até a tarde diante do Senhor. Depois consultaram o Senhor, perguntando: devemos lutar de novo contra o nosso irmão Benjamim? O Senhor respondeu: marchem contra ele. Então os israelitas se refizeram e novamente formaram ordem de batalha no mesmo lugar do dia anterior. No segundo dia, os israelitas se aproximaram dos benjaminitas. Mas nesse mesmo dia, os benjaminitas saíram de Gabaá contra eles e massacraram mais 18.000 israelitas, todos armados de espada. Então, todos os israelitas foram a Betel com o povo. Choraram aí sentados, diante de Javé. Jejuaram nesse dia até a tarde, ofereceram a Javé holocaustos e sacrifícios de comunhão, e depois consultaram o Senhor. Nesse tempo, a arca da aliança de Deus estava nessa região, e Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, oficiava junto a ela. Eles perguntaram: devemos sair para combater nosso irmão Benjamim ou devemos desistir? O Senhor respondeu:
Ataquem, porque amanhã eu o entregarei a vocês. Então os israelitas armaram emboscadas em torno de Gabaá e no terceiro dia marcharam contra os benjaminitas. E, como das outras vezes, se organizaram para a batalha diante de Gabaá. Os benjaminitas saíram ao encontro dos israelitas e foram atraídos para longe da cidade. Como das outras vezes, começaram a ferir alguns do povo nos caminhos que vão para Betel e para Gabaon. Desse modo, mataram em campo aberto cerca de 30 israelitas. Os benjaminitas comentaram: vencemos como na primeira vez. Mas os israelitas tinham combinado: vamos fugir para atraí-los para os caminhos, longe da cidade. Então a maior parte dos israelitas abandonou suas posições e se organizou em Baal-Tamar. E a emboscada de Israel apareceu do lugar em que estava a oeste de Gaba. 10.000 homens escolhidos de Israel chegaram diante de Gabaá e começaram um combate violento, sem que os benjaminitas percebessem a desgraça que os aguardava. Javé derrotou Benjamim diante de Israel. Nesse dia, os israelitas mataram 25.100 homens, todos armados de espada. Os benjaminitas perceberam que tinham sido derrotados. Os israelitas cederam terreno a Benjamim porque confiavam na emboscada que tinham preparado contra Gabaá. Então, os que estavam na emboscada se lançaram rapidamente contra Gabaá, apareceram de repente e passaram todo o povo da cidade ao fio da espada. Os israelitas tinham combinado um sinal com os que estavam na emboscada. Estes deviam fazer subir da cidade uma nuvem de fumaça como sinal. Nesse momento, os israelitas que estavam no combate recuariam, dando meia volta. Os benjaminitas já tinham matado uns 30 israelitas e comentavam: vencemos como no primeiro combate. Nesse momento, porém, a fumaça começou a subir da cidade. Os benjaminitas olharam para trás e viram que a cidade inteira ardia em chamas até o céu. Então os israelitas deram meia volta e os benjaminitas se apavoraram, vendo que estavam perdidos. Então os benjaminitas fugiram dos israelitas, tomando a direção do deserto, mas os perseguidores os alcançaram e os que vinham da cidade os massacraram, atacando-os pela retaguarda. Os israelitas cercaram os benjaminitas, os perseguiram sem tréguas e os foram esmagando até o porto de Gaba, ao lado leste. 18.000 guerreiros benjaminitas caíram mortos. Na fuga, eles foram para o deserto, para os lados do rochedo de Remon. Pelo caminho ainda caíram cerca de 5.000. Depois os israelitas os seguiram de perto até Gadaã e mataram mais 2.000 homens. O número total de benjaminitas que caíram nesse dia foi de 25.000 homens armados de espada, todos guerreiros. Na fuga, 600 homens foram para o deserto na direção do rochedo de Remon e aí ficaram 4 meses. Os israelitas se voltaram contra os benjaminitas e passaram ao fio da espada a população masculina da cidade e até mesmo o gado e tudo o que encontraram. Também puseram fogo em todas as cidades que encontravam. Capítulo 21. Os israelitas tinham feito este juramento em Masfá: ninguém de nós dará sua filha para casar com nenhum benjaminita. Foram para Betel e ficaram aí até a tarde, sentados diante de Deus, gemendo e chorando inconsoláveis, e diziam: Senhor, Deus de Israel, por que aconteceu tudo isso em Israel? Hoje uma tribo de Israel desapareceu. No dia seguinte, madrugaram, construíram aí um altar e ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão. Depois perguntaram: quem das tribos de Israel não compareceu à assembleia diante do Senhor? Isso porque eles tinham feito juramento solene contra quem não se apresentasse diante de Javé em Masfa. Quem não comparecesse se tornaria réu de morte. Os israelitas ficaram com pena de seu irmão Benjamim e diziam: hoje uma tribo foi cortada de Israel. Como podemos providenciar mulheres para os sobreviventes? Nós juramos que nunca lhe daríamos nossas filhas em casamento. Então eles perguntaram: quem das tribos de Israel não compareceu à assembleia diante do Senhor em Masfa? Perceberam então que ninguém de Jabes de Galaade tinha vindo ao acampamento onde foi feita a assembleia. Foram contados todos os que tinham comparecido,
E de fato ninguém de Jabes de Galaade tinha vindo. Então a comunidade mandou para lá 12.000 homens armados, com esta ordem: vão e passem ao fio da espada todos os habitantes de Jabes de Galaade, inclusive mulheres e crianças. Façam de modo que todos os homens e as mulheres casadas sejam mortos. Deixem com vida apenas as solteiras. E eles assim fizeram. Entre os habitantes de Jabes de Galaade encontraram 400 jovens não casadas e as levaram ao acampamento em Silo, que está na terra de Canaã. Então toda a comunidade mandou mensageiros com propostas de paz aos benjaminitas que estavam no rochedo de Remon. Os benjaminitas voltaram e os israelitas lhes deram as mulheres de Jabes de Galaade, que tinham sido deixadas com vida. Mas essas não eram suficientes para todos eles. O povo teve piedade de Benjamim, porque Javé havia provocado um vazio entre as tribos de Israel. Os anciãos da comunidade perguntaram: o que é que vamos fazer para que os restantes tenham mulheres, já que as mulheres benjaminitas estão mortas? E acrescentaram: como preservar um resto para os benjaminitas que escaparam, a fim de que não desapareça uma tribo de Israel? Nós não podemos dar mulheres para eles dentre as nossas filhas, porque os israelitas fizeram um juramento amaldiçoando quem desse mulher para os benjaminitas. E continuaram: há uma festa anual de Javé em Silo, que fica ao norte de Betel, ao leste do caminho que sobe de Betel para Siquém, ao sul de Leboná. Sugeriram então aos benjaminitas: vão e escondam-se entre as vinhas. Fiquem observando, e quando as moças de Silo saírem para dançar, vocês saiam das vinhas e cada um de vocês rapte uma mulher para si dentre as moças de Silo, e depois retornem com elas para o território de Benjamim. Se os pais ou irmãos deles forem reclamar com vocês, nós lhes diremos: procurem compreender. Não podemos tomar mulher para cada um deles na guerra, e vocês também não poderiam dar a eles, porque nesse caso vocês se tornariam culpados. Assim fizeram os benjaminitas, de acordo com o número deles. Tomaram para si esposas entre as dançarinas que raptaram, depois partiram e retornaram para o território deles. Reconstruíram as cidades e se estabeleceram nelas. Depois disso, os israelitas se dispersaram, cada um para a sua tribo e o seu clã, saindo daí cada um para o seu território. Nesse tempo não havia rei em Israel, e cada um fazia o que lhe parecia correto. Muito bem, terminamos então o livro de Juízes. Agradeço a você que acompanhou a leitura até aqui. E escreve aí: terminamos Juízes e estamos juntos, tá bom? Um grande abraço, a gente se vê no vídeo de amanhã. Façam todos um excelente dia. Tchau!